Oi, Karina, seja muito Olá, bem-vinda. tudo bem, Vanessa? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, vamos A- lá. Agora bem, né? Oh, agora bem, Pronto, entramos. Karina está aqui conosco, entramos. então, agora. Então, seja bem-vinda à nossa live, Eusevir, que acontece toda Obrigada. quinta-feira, às 17 horas, né? E a gente tem um foco de sempre levar a informação para os profissionais da saúde, para a gente suportar essa ideia de coronavírus frente a eles, que são as pessoas que não podem optar em estar em casa, né? Principalmente os que estão trabalhando em hospital, porque eu também sou profissional da saúde, mas tenho a opção de ficar em casa. É um momento que eu não sei se eu me sinto aliviada ou me sinto na perspectiva de poder ajudar, né? Frente a Uhum. isso, mas a gente vai levar essa informação para esse pessoal. No nosso link tem a parte da Elsevier Brasil, lá tem todos os acessos gratuitos sobre coronavírus e a gente também tem o centro de informações a respeito da Covid, que diariamente é atualizado e a gente coloca notícias novas sobre o Covid. Agora, Karina, fiz a propaganda da Vamos Elsevier, né? lá. Agora, porque o pessoal sempre tem dúvida, né? Vou pedir para o pessoal mandar. Tem um pessoal aqui por trás, né? Para Legal. mandar o nome, para eu poder fixar o nome aqui da live, para quem entrar poder saber. Uhum. Tá A gente bom. vai Hoje a gente vai falar sobre a visão da Karina, né, que foi uma paciente infectada pelo Covid-19, e a Karina é psicóloga. Então a gente vai ter duas visões a respeito disso aqui. Karina, eu vou pedir para você se apresentar para a gente, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Karina Valenzuela, sou psicóloga há mais de 20 anos. Venho atuando na parte de saúde mental, né, nos últimos 5 anos. E o meu forte agora é me especializar aí nessa questão da mente humana, né? Trabalho em clínica, na clínica Andri, tem uma especialidade de profissionais multidisciplinares, né? Então ali fica a dica para vocês que nesse momento é de quarentena, quem quiser ajuda, nós estamos à disposição. E estou aqui muito feliz, obrigada pelo convite, pela Eusevir, de estar compartilhando esse momento tão importante que foi a experiência de ter vivido o Covid, né, nas suas diversas fases, né? E aí eu vou contar um pouquinho dessa experiência aí com vocês agora. Isso. E vocês já me conhecem, já sabem que eu sou Vanessa, sou enfermeira, tenho mais de 10 anos na profissão, fiz mestrado em neurologia, fazendo doutorado. A Gi tentou mandar, deixa eu ver se eu consigo fixar. Fixar comentário. E pronto, consegui. Ó, já tem paciente suas aqui, ó, minha psico maravilhosa. E enfim, então eu sou enfermeira, formada na Unifesp, fiz mestrado em neurologia pela Unifesp, estou fazendo doutorado agora em cardiologia pela Unifesp também, e há quase 2 anos eu estou na Elsevier, e lá eu sou gestora de conteúdo responsável por alimentar as plataformas virtuais que a gente tem, também faço revisão científica e dou suporte ao pessoal de vendas, de marketing, é mais ou menos isso que eu faço, então eu sou uma enfermeira um pouco fora da curva frente ao que a gente já viveu. Eu fiquei quase 9 anos no Hospital Sírio-Libanês, fiquei no centro cirúrgico de lá, o que me trouxe também bastante experiência. E hoje estamos aqui para falar a respeito disso. Eu sempre começo, falando um pouquinho sobre a epidemiologia, de como que está hoje em dia, para a gente ter uma noção de como que Importante. estão as coisas, né? Então, assim, hoje a gente está totalizando 3.255.000 casos no mundo. Cada semana que eu venho aqui parece que tem quase 1 milhão a mais, sabe? Toda quinta-feira que a gente está aqui. O país que mais tem casos e que também mais testa os casos são os Estados Unidos, né? Então, eles têm por volta de 1 milhão de pacientes com coronavírus. O Brasil tem 80.246 casos e nós tivemos 5.541 mortes. Esses dados são do John Hopkins, do hospital, a gente acaba sempre acompanhando lá, que é em tempo real, né? Essa situação que a gente está.
Agora sim, me conta um pouquinho de você. Como é que você descobriu que estava com coronavírus? Como é que você foi parar no hospital? Bom, a princípio, a primeira coisa que a gente tem como experiência é não querer aceitar, né? Então, o meu contato foi num evento que nós temos, que eu faço aos sábados, né? Nós estamos à frente de um grupo de terapia. E o palestrante, nessa ocasião, ele já estava contagiado por conta que um cunhado dele tinha vindo dos Estados Unidos e ele não ficou em quarentena, né? E a origem da causa que ele teve a infecção foi dessa origem. E aí teve contatos conosco nesse sábado. E ficou do lado. E isso foi num sábado. No domingo, eu já fiquei prostrada, fiquei muito cansada, com uma dor de cabeça muito grande. E eu acredito, e eu falava assim, imagina que aconteceu Nossa, comigo foi assim, muito porque rápido, né? Ele não foi tinha muito sintoma. rápido. Não. E aí, quando no domingo eu fiquei prostrada, eu fiquei com muita dor no corpo e dor nas costas, né? E eu pensava que era uma dor muscular. Isso passou 2 dias e eu fui ao médico. Por que que eu fui ao médico, Karina? Vamos lá. Minha sogra mora conosco e ela tem 90 anos, né? E eu Uhum. fui por uma questão de prevenção, realmente, para saber por quê. Se eu estava sentindo isso, eu precisava entrar pelo preventivo. E fui para o hospital com meu marido, os dois passaram. E os dois foram diagnosticados com sintomas gripais. Só que o Uhum. médico deixou muito claro para mim, né? Ele falou: olha, Karina, se a tua sintomatologia ela avançar para o pulmão, onde você ficará com falta de ar ou você ficar com algum tipo de incômodo respiratório, você volta. E eu falei, não, tudo bem. E isso foi numa terça-feira, Vanessa, né? E Uhum. eu aguentei uma semana muito resistente, Então você mas foi infectada no sábado e no domingo começaram as manifestações e você foi no médico na terça. na terça. E aí eu falei para o meu marido, eu falei, não, eu não tenho nada, né? Então eu vou tomar o remédio que ele me deu para tomar, que era um anti-inflamatório e um relaxante muscular, porque eu estava com muita dor no corpo. Uhum. Só que de sexta para sábado eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido, que era a perda da força respiratória. E eu Hum. moro em Sobrado, e aí eu comecei a subir a escada e eu comecei a chegar no topo da escada cansada. Eu falava, Uhum. não, é. E a tendência disso ela é muito pequena, assim, porque ela é muito sensível, porque qualquer esforço que você faz, você já fica muito cansada. E aí veio para mim E isso é assim, é tanto para inspirar quanto para para expirar. expirar os dois movimentos. Uhum. Só que a Uhum. tendência maior, ela se acentuou na hora que eu fui dormir. Quando eu fui dormir, aí piorou tudo. Eu É, não porque a tinha gente faz posição. a gente fica na posição horizontal, né? E aí a secreção ela se move e prejudica um pouco. Eu não tinha posição para dormir, né? Então eu começava, e teve uma hora que eu comecei a sentar à noite e ficar. E eu nunca tinha visto isso. E eu fiquei 2 dias assim, né? E aí, me achando a forte, né? Falei, não, não tenho nada. Eu falei, eu acho que eu tô cansada, enfim. E passaram-se 2 dias e a falta de ar começou a ficar muito acentuada. E aí, na semana seguinte, eu acabei não suportando e voltei no médico. E como no histórico do hospital fica tudo registrado, eles já viram já que eu já tinha estado uma semana lá já, né? E aí, quando eu entrei, o primeiro momento que eu entrei, ela já me deu a indicação para ir para a área do coronavírus. Uhum. E dali eu não vi mais meu marido, eu entrei já direto. A gente já fica separado. E ele tinha E sintoma também? Não. não, ele foi Não. assintomático. Nada, 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 nada. E aí eu fui, passei pelo clínico, o clínico pediu uma tomografia, pediu exames de sangue, e eu fiquei aguardando, e eles me deram dipirona na veia para passar a dor muscular, né? Que eu tava com muita dor.
E aí eu fiquei lá esperando, enfim, saiu o resultado. No início eu já não estava mais com meu marido do lado de fora, ele não podia acompanhar, porque é uma área totalmente reservada dentro do hospital. Você só ficam ali pessoas que realmente estão com diagnóstico de coronavírus. Uhum. E não tem acesso, contato com ninguém. E de repente vou lá passar pelo médico e o médico me chama, aí na hora foi muito, é muito engraçado, porque eles olham a tomografia através do vídeo, né? Do vídeo da tela do computador deles, né? E Uhum. quando ele olhou a tela ela quis fazer uma entrevista primeiro prévia para saber como que eu tava, ela falou, deixa eu olhar teus resultados agora dos exames teus. Na hora que ela abriu a minha tomografia, o olhar dela já falava assim, tem coisa errada, né? Uhum. E aí ela falou, aí ela já foi mudando o tom da conversa. Olha, Karina, como eu estava falando para você, né? Você já está com um quadro já que está quase 100%, quase comprovado que você está com coronavírus. E quando ela falou isso, eu olhei para a cara dela e falei assim, tá, baseado em quê? Né? E aí foi quando ela me soltou a informação. Ela falou, porque você está com 50% do seu pulmão direito comprometido. E agora você está com um quadro de internação. Aí eu olhei para a cara dela, eu falei, fiquei impactada, né? Porque eu não Uhum. estava, ninguém está preparado para ir para o hospital para falar para você ficar internada, né? Então, Sim. primeiro você está indo lá para você não ter mais dor, né? Esse é o meu objetivo. E Uhum. aí o médico chegou e falou, olha, agora eu vou ter que te encaminhar para internação. Então, a primeira coisa que eu falei para ela, olha, eu preciso comunicar com meu marido. Eu falei, meu marido está lá fora. Ela falou, olha, a gente vai abrir uma exceção para ele entrar, mas ele vai entrar por outra ala, ele não vai entrar por aqui. Eu vou te levar para o centro de preparação de preparo de internação e teu marido vai poder entrar lá. Mas é só lá que ele vai entrar. E ela já foi bem assim, se despede dele lá, mas assim, você não vai ter mais contato com ninguém além dos profissionais da enfermaria. Falei, tudo bem, vamos lá. E fui para esse local. E neste local, eles te isolam, né? Eles já pedem tudo, já falam para você pôr camisola, enfim. E eu Uhum. já fiquei naquele estado. E aí veio minha segunda experiência não muito agradável. E aí meu marido entrou, aí meu marido quis saber o que eu tinha, por que eu estava. E na hora que eu falei para ele que eu estava com comprometimento do pulmão, ele falou, nossa, e desde quando isso, né? Então aí veio os porquês, né? Da hora de você querer entender quando que isso surgiu, né? E não tinha porquê, né, Vanessa? Na verdade, é uma infecção que ela se instala dentro do organismo e ela vai te comprometendo gradativamente, né? Então não tem uma Sim. fonte, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. E você fez algum teste lá? É porque já faz um tempinho que você teve, então era esse teste mais demorado que leva um tempo para sair, né? Eu fiz o teste, na verdade, a internação foi pela gravidade dos pulmões com quadros de pneumonia, né? Uhum. Então, esse é o primeiro diagnóstico que eles me deram. O segundo foi quando eu já estava internada e eles fizeram o teste do coronavírus em mim. E aí deu positivo, Tá. né? Então, Mas mas você não até ficou então, sabendo na hora, não, né? O teste só sai não. dias depois. Não, porque o diagnóstico que eles me deram na época foi que eu estava com pneumonia, né? No nível de agravamento. Esse era o cenário, né? E aí eu peguei e fiquei naquela situação. Ó, eu tô com pneumonia, não tô com coronavírus, né? Então eu tô com pneumonia. Só que Uhum. aí veio de novo o médico e ele já veio com mais detalhes já sobre o meu quadro clínico. E foi a segunda informação que eu tive, né? Que é outro baque que eu tive, que ele falou, olha, Karina, isso meu marido estava do lado. Ele falou para mim, olha, você vai ficar internada assim, mas você vai para UTI. Aí eu desabei, né? Falei, pera, como que eu vou para O que está UTI, né? acontecendo, né? Estou me sentindo ótima, só um desconforto. Aí eu falei para ele, não, eu falei, mas por que eu vou para UTI? E aí ele foi bem sincero. Ele falou, olha, o grau de comprometimento do seu pulmão direito, ele está gerando muito cuidado, né? E te manter hoje dentro da UTI, ele diz, é mais um preventivo para você e nos ajuda a ficar mais tranquilo no seu quadro, né? E aí, quando você recebe a informação UTI, Vanessa,
UTI é algo assim, Ou é difícil. sentença, né? Uhum, Você já uhum. está indo para a morte, né? Você tá condenada, né? Não, é impactante, né? É muito impactante. E nesse momento você achou que você podia morrer? Então, nesse momento, eu lidei com uma sensação, né? Psicóloga falando isso é muito engraçado, né? Eu era Karina naquela hora, né? Eu desabei emocionalmente, né? Eu chorei muito. Uhum, E meu chorar foi uma forma de desabafar, né? Então, por quê? Porque você é retirada de um convívio, né? Isso é a primeira informação que você tem que processar. uhum, Parece que você está infectada. A uhum, palavra é essa, né? E uhum, você está separada, né? E eu nunca tive essa experiência de ir para uma UTI. uhum, Nunca, né? uhum. E aí veio essa questão de eu me deparar comigo mesmo, com as minhas emoções. E a informação eu tinha que trabalhar de alguma forma para mim, né? E eu fiquei muito mal. Só que depois que eu chorei, eu falei, agora vamos ver aonde eu tô, né? Vou me situar da minha realidade, né? Foi o E seu aí luto, eu, né? Nesse momento, né? Que a gente total. fala. E eu creio que todo mundo deve ter, no primeiro momento, se render realmente a uma situação. Tipo, olha, você não é forte o suficiente, você não é forte 100%, né? Tem uma hora que Uhum, você precisa se derramar. E eu acho que a minha forma de escape foi o choro naquele momento, né? E uhum. aí, quando eu fui para a UTI, me ver sozinha ali, né, foi um pouco complicado para mim, porque eu nunca fico sozinha, né? Uhum. Eu sempre estou rodeada de pessoas, né? Na minha casa, com família, com igreja, enfim, eu sempre tenho alguém do meu lado, né? E ali eu estava sozinha, né? E a Uhum. boa notícia que veio, que a parte melhor, que eu podia ficar com o celular, né? Essa era a parte boa, porque era a única forma de você ter contato com as Sim, pessoas, né? sim. E ali foi o meu contato com os profissionais, né? Da área da saúde, né? E ali é uma outra realidade também, que eu não estava acostumada, né? Porque eles estavam com todos os equipamentos que você possa imaginar, E né? foi o terceiro impacto, né? Porque Total. eu acho que tem duas questões aí. Uma questão que é a perda de controle, né? Que se tem, a gente não sabe o que vai acontecer. Não. Não tem prognóstico, não tem tratamento, né? Então, assim, a gente não tem muito ao que se apegar, né? Frente a isso. E esse distanciamento social, né? Assim, igual você falou que você é acostumada a estar em volta por muitas pessoas, né? Eu também gosto de ser assim. A gente acaba sofrendo, não mais, mas sofre muito, uma intensidade muito maior quando a gente está acostumado a ter as pessoas, né? Então, um ambiente estranho, pessoas estranhas. E assim, como eu fui enfermeira de centro cirúrgico, né? Eu bem lembro que onde a gente leva os pacientes para eles voltarem para o andar, né, é uma porta que ela abre e fecha e a gente tinha um crachá para passar, mas eventualmente alguma coisa acontecia que ela ficava aberta, não sei o quê, às vezes alguns acompanhantes entravam no centro cirúrgico e a gente estava todo mundo de verde, de touca, de máscara, né, e quando a gente via a pessoa diferente, era um baque pra gente, assim, né, não pode entrar, não pode entrar, né, ela era uma pessoa estranha, então, e a pessoa se assustava, né? Porque falando, por que eu não posso entrar, né? Vocês que estão todos esquisitos aí, vestidos esquisitos, e eu que não posso entrar. Então, acho que é um pouco dessa visão que você tem, que você era o diferente ali, todo mundo com uma máscara, né? Os pacientes relatam muito isso, né? Que eles conseguem só visualizar o olho das pessoas. Se você encontrar a pessoa na rua, você não sabe quem é a pessoa que cuidou de você. Não, e é muito engraçado, quer ver uma parte cômica? Quando eu entrei na UTI, eu fiquei de máscara, né? Olha só, Uhum. né? Eu tava de máscara. A enfermeira chegou e falou pra mim, Karina, pode tirar a máscara. Aí eu fiquei olhando pra cara dela, mas tipo, não tava me enquadrando ainda, né? Ela falou, não, aqui você vai ficar à vontade, somos nós que nós vamos ter que se preservar. O teu espaço é teu, aqui o quarto é teu. Então você vai ficar sem máscara aqui, você está protegida. Quem está se protegendo somos nós. Aí eu fiquei olhando assim, parece que o chip não tinha ainda
não tinha conectado com a minha realidade, né? Uhum. E aí eu falei para ela, então tá bom, eu posso ficar sem máscara? Ela falou, não, aqui você pode ficar à vontade. Quem vai sempre entrar, ela falou, e com esses equiparatos todos aqui cobertos de tudo, somos nós. Eu falei, então tá bom, eu falei. E aí foi uma coisa muito diferente, né? Porque você vê uma pessoa que você só vê o olhinho dela, você não vê nem mão, nada, você só vê o olhinho dela, e realmente, como você falou, se eu encontrar com alguém, com eles na rua, eu não sei quem são, porque afinal de contas, eu só vejo os olhos dele, né? E não tem como você identificar, porque eles tinham todo um cuidado, né? Devido da infecção, né? Mas isso foi uma questão assim que eu tive que trabalhar também, de me acostumar, porque você se sente um ser rejeitado ali, né? Tipo, nossa, você tá, né, contaminado. E, na verdade, esse é o primeiro impacto, né? Mas no segundo, quando você percebe que é uma dedicação para eles estarem ali, os profissionais, é muito interessante. Por quê? O Covid, eu comecei a trazer um pouco mais para o racional, né? Porque se eu estava em pânico ali, vamos estar dizendo assim, com medo, eu creio que eles estavam mais do que eu. Porque Sim. eles são do meio científico, eles estão do lado da ciência. E até hoje, se a gente for buscar a origem, a gente não sabe ainda, não foi definido 100%, evidenciado, validado, reconhecido de onde vem o coronavírus, né? Então, eles estavam lidando ali com uma incerteza muito grande, né? E o que eu admirei deles era a questão do posicionamento deles no cuidado, né? Porque eu realmente, eu sendo uma psicóloga, mas naquele momento eu não era psicóloga, eu era Karina, eu ficava me questionando se eu ia ter essa estrutura de cuidar de uma vida, não sabendo com o que eu estava lidando, né? E aí me veio um comparativo para fazer só um contraponto aí, né? No século XIX, no auge da tuberculose, né? Ninguém sabia o que era tuberculose, né? E não tinha os recursos que nós temos hoje. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como deve ter sido naquela época? Naquela época nós estávamos falando de uma bactéria, ok. E aqui nós estamos falando de um vírus, tudo bem. Mas eu creio que o impacto de comoção numa sociedade, ele é tão forte quanto, porque muitas pessoas também morreram e as pessoas eram separadas também, né? Sim, sim, elas eram isoladas. E não tinha tecnologia, que o que nos auxilia hoje para você saber o que está acontecendo. Assim, apesar da gente não ter o tratamento, mas a gente tem uma comunicação que você sabe algumas coisas que estão acontecendo. Estão testando vacina, tentaram a hidroxicloroquina, tentaram a cloroquina, tem inúmeras coisas que estão acontecendo, né? Eu consigo ver em tempo real aqui qual é o número de Covid no mundo inteiro, né? Então, lá na China ou aqui no Brasil, a gente está ciente. Naquela época não tinha nada disso, realmente as pessoas ficavam não tinha presas. Isso que me deu um pouco de consolo, eu falei assim, a gente não tá tão mal assim então. Eu falei, peraí, né? Então a gente não tá tão mal assim, porque agora a gente tem pelo menos o meio de comunicação que você tem uma informação, que você consegue analisar alguma coisa. Você não tá totalmente além, né? Né? Como no século XIX. Enfim, Sim. aí isso começou a me dar um pouco mais de tranquilidade no entendimento da situação. Mas na questão de você pensar na pressão psicológica, o que cria o Covid, eu creio que isso está muito mais pesado para os profissionais da saúde, do hospital, porque eles não estão sabendo, e eles são muito exatos, né? Eles têm que saber cientificamente qual a origem, qual é o tratamento e qual é o procedimento. E não se tem isso. Eles estavam lidando ali, lidam até hoje com algo que é totalmente obscuro. Eles não conseguem saber o que é ainda. Tem o medo. Sim. Por trás disso, né, também. Porque eles são seres humanos também, né? Sim, com certeza. Não, nisso, assim, me submete duas perguntas para você. Uma que, assim, como foi ser cuidada ao invés de cuidar, né? Porque você é uma profissional da saúde e você trabalha com esse espírito mental das pessoas, né? E tem aqui o Rafael perguntando, né?
Karina, e o medo? Você sentiu medo de evoluir mal? Aí eu queria te perguntar isso. Conforme os dias foram passando, você tinha mais medo ou ia amenizando? Porque aí você ia conhecendo as pessoas que estavam cuidando de você, através dos Uhum. olhares, através dos cuidados, né? E como é que você encarava isso? Como é que foi evoluindo isso? Já me perguntaram se eu estava com medo de morrer. E eu falo assim, eu não tive medo de morrer. Uhum, Não. Eu tive uhum, medo, sim. Foi um medo diferente. É um medo de, de não estar com família, porque família para mim é um fator muito importante na minha vida, na minha formação. Eu creio que eu sofri por isso. O medo foi esse, mas não o medo de morrer. Talvez é porque eu trate a morte de uma outra forma de entendimento, né? Pela minha fé, a morte para mim é ganho, né? E uhum, meu viver é em Cristo. Então, eu não tinha medo da morte, mas eu tive o medo, sim, de não poder estar com os meus familiares, com meu marido, com meus pais. Isso, uhum, sim, me trouxe um medo. E tanto uhum, é que eu tive uma crise lá. Numa noite eu entrei numa crise porque eu tinha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E essa dor de cabeça, ela sempre acontecia à noite, né? E essa dor de cabeça, ela me deixou realmente um pouco desequilibrada. E eu passei um áudio pro meu marido, eu deixei ele em pânico, né? Eu falava para ele assim: eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar aqui, me tira daqui. E do tipo assim, meio que surtada mesmo, mas uhum, pela dor que eu estava sentindo. E aí vem o fator disso. Por que eu estava com uma dor? A equipe, ela estava tão a equipe de enfermagem ela estava tão sobrecarregada porque eu estava no andar de 38 leitos e todos os casos eram de coronavírus lá. Então nossa, tinha casos muito graves lá e a equipe estava muito enxuta. Então tinha profissionais que estavam fazendo 18 horas, 12 horas, estavam puxando escala por causa que isso não tinha suporte também, né? Então, e aí é outro fator importante, né? Tinha profissionais que estavam com medo de ficar ali também. sim, Então, não eram profissionais que estavam full time na UTI também. Tinha aqueles casos também que depois eu descobri que eles não estavam querendo ficar ali também. Eles estavam pedindo transferência para outra ala do hospital. Por uhum, também outro fato que eu recebi essa informação porque eles também não tinham medo do coronavírus, né? Então, e aí nesse dia eu fiquei com muita dor de cabeça, fiquei 2 horas e meia esperando vir a medicação. Por quê? Porque o enfermeiro não podia vir me atender. Porque ele entendi. estava atendendo outros casos mais graves, por exemplo, com intubação, né? Eles estavam precisando intubar as pessoas porque estavam tendo falta de ar realmente pesado. Então, aí eu entendia, né? Mas eu também estava sofrendo ali também, né? Então, eu via que existia essa correria entre eles em ser tratada, né? E aí eu poderia falar assim para você: nossa, Vanessa, eu fiquei com uma raiva mortal da enfermeira que estava lá. Eu não fiquei com raiva dela, porque eu estava chorando, era de dor realmente, né? Mas no meu consciente mesmo eu estava entendendo que não era um cenário fácil, nem para mim que Aham. estava ali sozinha, e para os profissionais também que estava com 30, eu estava 37 leitos ali de buscando, né? Outros pareceres ali. E Então você tem que ter muito. soube. Quantos dias você ficou na UTI? 5 dias. 5 dias. Que tem aqui, ó. Tem a Gisele perguntando se você foi entubada, e se o seu quadro sempre foi estável. Eu entrei com um cenário da respiração, a minha. Agora esqueci o termo, Vanessa, me ajuda. Saturação. Isso, a saturação, ela estava em 70, 60, 65 e 70 eu entrei lá. Para E quem não é da área da saúde e está escutando aqui também, o normal a gente tem que saturar 92% em ar ambiente. Se a gente saturar menos que isso, a gente já começa a colocar catéter de oxigênio para ajudar na respiração. Então, ela já estava respirando bem mal. tá, esse é meu cachorro. Mas enfim, vamos lá. Não tem Aí o que problema. acontece? Eu entrei com essa faturação de 65 a 70, estava variando sobre isso. E aí o que aconteceu? Eu fiquei num sentido de dificuldade para respirar.
E aí o médico já me orientou e ele falou, olha, Karina, é você que vai me dizer qual é o teu nível de conforto, né? Porque se você não estiver confortável, eu vou te colocar o catéter, né? E aí eu falei para ele, ó, doutor, eu quero tentar, né? E eu já estava com todos os aparelhos, né? Tava com todas as... Estava sendo monitorada. Ele falou, então tá, eu vou te dar a medicação, nós vamos observar e vamos ver a tua reação. A tua saturação, ele já tem que te falar, ela tem que aumentar. E tem que aumentar rápido, porque você já está num nível muito... cada vez que a tua saturação cai, compromete mais ainda os teus pulmões, né? E a dor vai aumentar. Eu falei, não, eu quero tentar sem o catéter. E aí eles me deram a medicação e aí ele foi evoluindo. Aí foi para 75, 78, 79. Aí os enfermeiros até brincavam comigo. Ele falou, nossa, você gostou de vir para a UTI, né? Tá subindo agora. Aí eu brincava com ele, não, eu falei, porque eu quero sair daqui logo. E aí foi subindo gradativamente, até que depois de 2 dias se estabilizou no 89. E aí o médico falava assim para mim, Karina, não é bom ainda, eu preciso que chegue pelo menos no 95. Aí eu brincava com ele, mas você falou para mim que era 90? Ele falou, não, mas você tem que chegar no 95. E aí no terceiro dia, ela foi para 92, saturação, e se estabilizou, né? E aí eu sentia, mas assim, eu tinha cansaço, por exemplo, de levantar da cama para tomar banho. Né? Eu ficava ofegante, né? E ele falava, isso não pode acontecer. Ele falou, você tem que ir devagar. E aí a saturação foi estabilizando, né? E aí também perguntando, oi, Cá, teve febre? Tive febre, cheguei a 38, né? E a minha febre também era uma coisa que não dava para explicar. Ela vinha de noite e ela batia nos 38. Né? E aí depois quando eu fui para o UTI, daí a febre já começou a ficar estabilizada também. Só que eu sempre ficava num quadro de 35, 36, né, durante o dia. Só que chegava à noite, Ivan, ela ia para 37, 37,5. Porque é o pico da febre. A gente tem que esperar 5, 6 horas da tarde, que é o pico da febre. A gente nunca tá depois estável. da noite, chegava nisso, né? E aí eu falava para ele, mas eu falei, o que vocês estão me dando que eu tô ficando quente, né? Aí ele falou, não, é você. E aí eu ficava com febre sempre à noite. Sempre à noite. Isso que tem. Então, você chegou a utilizar catéter de oxigênio, é isso? Não, você também, eles optaram por não. Ele deixou você escolher. Não. Tá. Ele deixou escolher porque o que me trazia conforto, né? Então, assim, só para o pessoal saber. Então, Gisele, ela não ficou entubada, ela não recebeu nenhum tipo de via aérea artificial, nem suporte de oxigênio, e ela foi evoluindo cada dia melhor, né? Ela foi evoluindo para a melhora do quadro. E você teve aqui, ó, tem uma outra Gisele que perguntou aqui, ó, o ambiente externo interferiu na sua recuperação? Óbito de outros pacientes, por exemplo? Você vivenciou isso? Teve paciente que foi a óbito? Não, gente, eu fiquei igual numa caixinha, ninguém me via, eu não via ninguém, eu só entrava no meu quarto, só os médicos, né, e os enfermeiros, mas eu não tinha contato com ninguém, com ninguém. E eu via que tinha algum cuidado dos enfermeiros, né, e os enfermeiros, eles eram uma graça no sentido, assim, né, o que você faz, né? Me perguntavam para mim, né? E eu falava, eu sou psicóloga. Aí parecia que eles olhavam para mim e falavam, tá, então para você eu posso falar. Aí eu pensava comigo, mas não fala muito. Não fala não. Que eu não tô dando conta nesse momento. Eu falava para mim, né? E aí vinha a empatia, né? Porque quando eu já estava um pouco melhor a respiração, eu podia falar um pouco mais. Eles falavam para mim que estava tendo casos estavam com 6 casos críticos lá, realmente, e chegaram a me comentar isso, mas assim, não entraram no detalhe, porque eu acho que era assim, a forma deles falarem comigo de desabafar, né, mas também de olhar para mim e falar assim, não, você não precisa eu não posso falar isso para você agora, então parecia que era mais um desabafo deles, mas eu não tive, eu não podia sair do quarto e só entrava só os médicos mesmo, os profissionais só. Entendi. E teve alguém significativo que fez
teve algo significativo? Ó, teve uma enfermeira que cuidou de mim, que fez diferença naquele momento. Nas suas crises de choro, se veio alguém te suportar. Só para as pessoas saberem, a Karina ficou num hospital particular, na Grande São Paulo. Então, isso que ela está relatando, de que eles tinham dificuldade de pessoas para cuidar dela, num hospital referenciado de grande porte, na Grande São Paulo, e assim, isso está acontecendo em todos os lugares. Então, assim, inclusive em hospitais particulares não se tem recursos necessários para tudo isso, né? Não, isso eu creio que é um quadro geral, não é só realmente da rede pública, né, como todo mundo fala. Eu creio que eu tive o privilégio, né, de estar sendo atendida num dos melhores hospitais de renome, mas assim, também existia a questão dessa complicação. Eu creio que sim, é uma dificuldade interna, de estrutura de hospital também, porque eu creio que abalou tudo de uma forma geral, né? A equipe, estrutura, a equipe também ela tinha que estar formada e preparada para isso. De repente também não estava, né, Vanessa? Porque foi pego tanto de surpresa. Sim, que nem os hospitais têm o suporte. E assim, a UTI é um dos setores mais complexos do hospital, junto com outros muitos, mas a UTI é onde tem droga vasoativa, onde estão todos os casos complicados. E você tem que ter uma expertise para trabalhar lá, assim como tem que ter em outros lugares e tudo mais. E aí eles acabam recrutando pessoas de outros setores para ir para lá. Então você não está acostumado com o dia a dia dali. Então não tem uma experiência como tem um enfermeiro de UTI no dia a dia. Então a gente teve que se readaptar a tudo isso, né? E você via os mesmos enfermeiros sempre cuidando de você? Não. Eram equipes diferentes, né? Eu creio que durante o dia eu fiquei com uma... Você perguntou se tinha uma enfermeira que era diferente. Uma ela chamava Carol, né? Ela ficou comigo 3 dias, né? E ela vinha de manhã e ela brincava comigo. Poxa, eu quero vir para te ajudar a tomar banho, mas você já tomou banho, né? Então ela brincava muito comigo. E ela era muito atenciosa, era uma enfermeira super jovem, muito carinhosa, bem atenciosa, né? E tipo assim, nossa, você tá ficando boa, daqui a pouco você vai sair daqui. Então, era uma outra tratativa dela, né? Parecia que ela estava mais assim, não vou te dizer no nível de comprometimento, mas eu creio que ela estava se adaptando a uma realidade. Ali parecia que a motivação dela ali era ver os pacientes bem, né? E parecia que isso se transportava para ela como força. E ela ficava bem. Essa sensação que eu tive dela. Essa é a Carol ela ficou comigo 3 dias no turno durante o dia, da manhã, né? Então eu lembro bastante dela, sim. E você conseguia diferenciar quem era enfermeiro, quem era nutrição, quem era técnico de enfermagem. E eu não vi você falando... de enfermagem, né? Auxiliar de enfermagem, enfermeiro, né? Que eles têm esse grau de hierarquia, né? E aí, aí tinha médicos de todas as especializações, né? Infectologista, ele ia lá também. Qual que é a outra especialidade? Vanessa, me ajuda? O pneumo. E tinha o outro também, que era o... Peraí, que eu lembro agora. Era sempre 3 especialidades. Não, eu não sei se é esse nome, essa nomenclatura que eles usavam lá, mas tinha um outro também que eles iam lá. Daqui a pouco eu lembro, que era sempre essas 3... Aí tinha a fono também, que ela ia lá também para falar comigo. E fazia fisiorrespiratória também. Exatamente. Ela queria ver como que eu estava respirando, como que eu estava me expressando. E isso, eu recebi 3 vezes a visita dela também, para ver como que estava a reação dos pulmões. Entendi. O infectologista... Quem que a gente falou? A gente falou infecto, pneumo... Infecto, e tem mais um, que agora eu não me lembro. Depois a gente... Eu lembro. Dá uma olhadinha. Só para te avisar que assim, ó, já foram quase 45 minutos. Nossa. Então a gente tem mais 15 minutos para conversar. Então, legal, vamos lá. Se
Se o pessoal tiver pergunta ainda, vai colocando as perguntas aqui, porque a gente está chegando na parte final da nossa entrevista. Tem uma pergunta aqui da Gisele que eu não entendi muito, que ela falou assim, você recebia notícias externas ou as pessoas te preservavam neste período? Nesse sentido, eu acho que ela quer te dizer, acho que da sua família e tudo mais assim, porque a Karina tinha celular, então ela tinha notícias da mídia quando ela quisesse, né? É o que eu entendi a pergunta dela. Eu creio que era muito assim, né? Quando você está lá internado e até perguntaram aí se eu tive contato com alguém de óbito, né? Uhum. Eu tive contato com pessoas que da minha convivência, por exemplo, da igreja, que foram a óbito, não que estavam lá no hospital, mas eu recebi, não que me contaram, eu tinha Instagram lá e as pessoas postavam, né? Uhum. E aí eu tomei uns puxão de orelha, né, do meu marido, das minhas amigas, falavam, esse tipo de informação você não tem que ver. Mas eu falava, gente, eu tenho que lidar com uma realidade, mas eu falei assim, não tô querendo dizer que eu vou morrer. Ela falou, não, mas aí te abala emocionalmente. Eu falei assim, não, eu fico triste sim, mas eu preciso entender qual é o quadro, né? Então, aí eu ficava, o meu quadro hoje, ele tá em evolução para uma melhora, né? E eu posso ficar triste, não é isso, mas eu preciso saber da minha condição primeiro, né? E eu recebi um pouquinho dessa preservação, né, de querer ser guardado, mas não adiantava muito não, porque eu via, né? Então, aí... Sim. Hoje em dia, para a gente ter acesso às informações é muito mais fácil, muito mais simples, né? E quando você recebeu alta do hospital, como foi receber? Como é que foi isso? Então, foi 2 momentos, né? Primeiro que a alta é para você ir pro quarto. Sim. Essa é a primeira alta, né? Você vai pro quarto. E a primeira alta de ir pro quarto, eu falava pra médica, eu falei assim, mas eu falava pra ela assim, mas eu já tô num quadro de ter alta pra ir pra casa. Ela falava assim pra mim, não, Karina, vamos por etapa. Eu falei assim, então, mas você não vai me colocar num quarto? Eu falei assim, lá no quarto eu não vou ficar monitorada, né? E eu brincava com a médica você é demais, né? Eu falei, não, só me mostra isso, né? Porque se eu tô no UTI, eu tenho que ficar na UTI porque eu vou estar monitorada. Eu vou pro quarto para ficar lá sozinha? Ela falou, não, você vai ficar em observação. Eu brincava com ela, eu falei assim, então, doutora, mas eu não posso ficar em observação no quarto da minha casa? Ela falou, não. Você vai ficar no quarto. Eu falei, então tá bom. Aí entrou outro médico que era infectologista, né? E ele pegou e falou para mim, Karina, teu quadro evoluiu muito rápido. Você está muito bem. Ele falou, estou muito feliz com os teus exames de sangue. Ela falou, estou muito contente, o prognóstico é bem positivo e você está se recuperando muito rápido. Eu falei, nossa, vai me dar alta agora, eu vou para casa. Aí ele falava, não, você vai pro quarto. Eu falei, puxa vida, tô tentando aqui, mas ninguém tá me ajudando. Ele falou, não, você vai pro quarto, você vai ficar uma noite lá pra gente observar tudo. E aí eu fui pro quarto. Quando eu fui pro quarto, o meu marido tinha que me levar roupa pra lá, né? E aí fica aquela expectativa, né, Van? Puxa, eu vou ver ele e ele vai me ver, né? Só que a enfermeira já pegou e falou, não, ele não vai te ver. Ele pode trazer, a gente vai receber, mas ele não pode entrar aqui. Eu falei, nossa, que maldade. E aí a gente ficou meio que frustrado, né? Porque eu fui pro quarto um sábado, e aí eu fiquei lá sozinha no quarto, aí a vontade de ir embora, né? De você querer estar na sua casa. E aí no dia seguinte, no domingo de manhã, o médico entrou, ele falou, vou te dar uma boa notícia, hein? Eu vou te liberar. Aí eu falei, nossa, posso ligar para meu marido para ele vir me buscar? Eu falei, porque ele precisa vir me buscar, né? Ele falou, calma que você só vai sair depois das 10 horas. Eu falei assim, ó, isso era 7 e pouco da manhã. Eu falei, nossa, depois das 10 horas? Ele falou, só depois de tomar banho, tomar café, depois que você vai. Eu falei, então tá bom. E aí foi Não sabe qual é o começo. A minha filha. Que linda. Aí eu falei para ela, aí eu fui esse preparo no domingo de manhã. Linda! Esse preparo durante a de manhã. Com a Maria. Agora. Desculpa. São os problemas do home office, né?
E aí foi esse preparo, né, de tomar banho, de se arrumar, de esperar, né, de sair. E aí veio todas as recomendações, né? E aí o médico já falou, olha, não vamos te dar alta porque o teu quadro realmente evoluiu, tá num quadro estável. Mas assim, Karina, primeira canseira respiratória que você tiver de falta de ar, você vai voltar. Ele falou, não vai ficar mais em casa, né? E aí eu peguei e falava para ele, né? Eu falei, tá, mas o que que é ele falou, a falta de ar em si. Se você tiver falta de ar, Karina, é para voltar. Ele falou, teve febre, não, ele falou assim, ele falou, nem revida, direto, volta. Né? E eu falei, tá bom, então eu não posso ter febre e não posso ter falta de ar. Ele falou, não pode. Se tiver um dos dois, ela falou, você vai voltar. E volta, ele falou, né? Eu falei, então tá bom. Eu falei, eu peguei, aí eu falei, então tá bom, eu vou monitorar. E aí foi toda a medicação que eles me deram, né? Aí veio a questão da hidroxicloroquina, que eles me deram para tomar em casa, remédio super forte. E com mais 2 outros antibióticos para tomar também. E aí quando eu vim para casa, eu vim muito cansada, né? Muito abatida, debilitada, né? Ainda, né? E aí, olha para você ver o que aconteceu comigo depois disso. Veio a minha falta de paladar depois. Então eu não conseguia... já fazia 15 dias da doença, né? Porque você teve contato num sábado, aí você só foi procurar na outra semana, quase 10 dias depois, mais 5 dias de internação, 15 dias de quando você teve contato com o vírus. Então, um quadro viral longo ainda, né? Porque a gente fala que um quadro de vírus dura, em média, de 7 a 14 dias, um quadro longo, um vírus persistente. Aí depois, quando eu cheguei, eu tomei... aí eu comecei a sentir a falta de paladar, né? E aí, quando eu cheguei em casa, o susto do meu marido, né? Porque a gente foi almoçar e eu almocei uma comida super leve, uma carninha, franguinho, tá, e salada. E aí eu falei pra ele, eu falei, Miguel, eu não tô bem. Aí ele olhou pra mim, como assim você não tá bem? Eu falei, não tô bem. E eu fui no banheiro, vomitei tudo. Passei mal, eu não tava sentindo o gosto. E aí eu falei, não, eu só preciso deitar. Aí ele falou, aí o Miguel ficou desesperado, ele falou, não. Ele falou assim, você fala porque a gente vai voltar pro hospital de novo. Eu falei, não, eu só preciso descansar. Eu falei, eu preciso descansar. E aí foi a questão que eu fiquei em repouso absoluto realmente, para me recuperar. Eu fiquei sem paladar 2 dias, Van, ainda. E a medicação, ela é muito forte, né? Eu tinha que tomar 2 antibióticos mais a hidroxicloroquina. E eu creio que isso e fora os outros antibióticos que eu tomava dentro lá do hospital, eles eram muito fortes, né? Então, eu creio que o meu organismo também, ele não estava preparado para toda essa dosagem de medicação, né? Então, eu creio que de uma forma, eu precisava me fortalecer também, através da comida, mas aí eu falava assim, preciso comer. Só que eu não tinha o paladar, né? E o paladar eu vim perder ele depois, né? E eu precisava dessa forma comer, né? E me manter. Só que aí, graças a Deus, fiquei 2 dias só sem paladar. E depois disso, em casa, a gente teve uma logística diferente, né? A minha sogra, a gente teve que tirá-la aqui de casa, porque o Miguel também, meu marido, ele estava assintomático, ele também estava na quarentena. E a minha sogra, a gente enviou ela para a praia para ficar. O meu irmão cuidou dela durante mais ou menos 1 mês, né? A gente deixou ela um pouquinho afastada da gente, até como precaução, realmente, né? E eu saí de casa, literalmente de casa, faz uns 10 dias só que eu saí de casa, porque eu fiquei realmente dentro de casa. O tempo todo. Eu não... E eles te recomendaram mais alguma coisa? Que eu vi aqui, ó, tem a Ludmila perguntou, tem algum monitoramento pós-alta do hospital? Você tem que voltar? No meu caso foi isso. Eu tenho que voltar agora, em maio, para verificar toda a minha imunidade, que ela estava bem baixa, e o médico me deu uma explicação bem importante, que ela falou que como eu estava com fragilidade com a minha imunidade, eu era muito fácil para ter uma infecção, né? E foi o que aconteceu.
Vem agora. Já tô indo. E assim, ó, a gente tem quase 5 minutos só aqui. Eu queria que você me contasse, assim, como é que você se sente hoje? Como é que foi voltar para casa? O que mudou na sua vida, sabe? Frente a tudo isso. Você tem uma perspectiva melhor da sua vida por isso? Você tem uma valorização melhor dos profissionais da saúde frente a isso? Eu creio que muda muita coisa. A gente não volta a ser a mesma pessoa, né? Eu creio que a primeira coisa é assim, é você entender que você não tem o domínio de nada, né? Sim. Que você realmente e uma coisa importante é o quanto que você sabe lidar com as suas emoções, né? E eu falo isso não porque eu sou psicólogo, porque antes de ser psicólogo eu sou ser humano, né? O quanto que você tem que ter esse equilíbrio emocional para você poder estruturar em você uma informação nova e uma informação de enfermidade, né? Que nem todo mundo sabe lidar com essa informação, né? Sim. E eu creio que hoje eu entendo isso muito mais de uma forma mais tranquila, né? Não entrando no pânico da informação, mas entendendo que nós temos que, acima de tudo, ter esse controle emocional, né? Porque é ele que vai fazer você ficar melhor. Então não adianta, porque eu poderia ficar, e isso eu notei, quando você está lá sendo monitorada, né, e você tem uma emoção, você vê todos os movimentos lá, né? Então, quando eu estava na crise do choro, eu vi o quadrinho lá, eu não sei fazer a leitura porque eu não sou técnica nisso, mas eu via que o meu batimento cardíaco estava lá para cima. Então, você vê o quão é importante o teu cérebro, ele manda informação para todo o teu organismo. E você precisa saber disso, né? Então, eu creio que essa foi a minha importância, né? Que você não tem controle de nada, você precisa aprender a desenvolver isso, né? E eu tive que aprender. Eu ensino, né? Como psicóloga. Muita terapia, né? Tem que fazer supervisionamento, né? Total. Mas eu ensino, mas eu tive que fazer. Mas é que lá você é o paciente, né? Você não é o profissional, né? Como a gente se sente a fraqueza sobre isso. Eu vou dar só uma aceleradinha aqui, dar só alguns recadinhos para o pessoal, antes da gente finalizar. Legal. Né? Primeiro, queria pedir para o pessoal que não segue a Eusevir, que está seguindo a Karina, que siga a Eusevir. Lá a gente coloca várias informações atuais, sempre sobre o coronavírus, e independente do coronavírus, sobre outras doenças também. A gente tem um centro de informação, que tem um link lá na nossa bio. Sigam a gente. Quem quiser seguir a doutora Karina, também sigam. Se a gente deixa de responder alguma pergunta, que eu acho que não, mas caso ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar pergunta lá pra gente, que a gente vai dar uma atenção especial para isso. Lembrando que a gente está com nossos conteúdos gratuitos, né? Tudo sobre coronavírus, então é uma oportunidade de ter acesso a essas informações. E fica o convite para a próxima live, que é na próxima quinta-feira, às 17 horas, a princípio. E a gente vai ter a presença de um jornalista muito legal, que ele vai falar como que a informação chega até a imprensa para a gente divulgar essa informação. Então vai ser muito legal, não percam toda quinta-feira esse canal conosco, né? Fiquei sabendo do seu caso pelo Miguel, meu primo. Com isso, fiquei mais assustado com doença, pois aconteceu em alguém que eu conhecia. Isso vai começar a acontecer cada vez mais, né? A gente está atingindo o pico da doença agora, né? Por isso que tem o recado de fique em casa, não tenha contato com as pessoas, porque infelizmente está acontecendo isso. Algumas pessoas são assintomáticas, como foi o marido da Karina, mas muitas pessoas são sintomáticas e a doença evolui muito rápido e a gente às vezes menospreza nossos sintomas, né, frente a isso, porque a gente nunca se vê debilitado dessa forma. E só para finalizar, porque a gente está no minutinho final, eu queria agradecer todo mundo que estava aqui. Assistam, vai ficar gravado, vai ficar no IGTV.